Rolem seus dados e vamos criticar. Eu sou o Theory e no crítico de hoje tem um protagonista infiltrado na minha mesa. Olá, eu sou o Saiko e eu falo demais, às vezes eu tenho medo de roubar o holofote. É isso aí, galera. Saiko veio hoje aqui pra gente conversar. Ele foi uma pessoa que entrou em contato quando eu falei nos últimos episódios que se vocês entrassem em contato pra gente conversar, a gente vinha bater um papo aqui, né? E o Saiko veio aqui e a gente tá aqui hoje conversando sobre um tema, inclusive, que ele sugeriu, que é essa questão de protagonismo na mesa, né, Saiko? Isso, eu já passei por algumas situações de protagonismo na mesa e achei que era um tema interessante para te discutir como lidar e tal. Acho que em algum momento todo mundo vai ter que lidar com isso. Vai ser legal esse papo, porque tem opiniões fortes sobre isso. Mas antes da gente começar, Saiko, conta pra gente, assim, você é mestre, qual que é a sua experiência com RPG, assim, de modo geral? Então, eu jogo RPG há muitos anos, eu não sou mais um jovem, muitos anos, bem mais de década. E na maior parte do tempo eu joguei sempre como jogador, mas também já narrei. Eu gosto muito de one shot, mas eu também joguei muitas campanhas longas. Eu já joguei uma campanha de mais de 7 anos de One Piece para GURPS. E agora estou numa campanha de D&D de quinta edição de mais de quase 8 anos, sabe? E fora isso, eu sou designer, programador e me tornei game designer nesse meio tempo. Então também escrevo meu próprio jogo, já trabalhei com game design mais voltado para educação, em empresas mesmo, fazendo jogos para treinamento, educação, enfim. A miríade do que o design pôde me proporcionar, eu fui fazendo. Geralmente é muito comum que designers sejam pessoas muito criativas, né? Então, tudo que ela entra quer criar alguma coisa ali e tentar fazer algo, não é verdade? Eu fui enfiando. Eu fui para as áreas que eu consegui misturar as coisas que eu gosto. Que eu gostava, meu sonho quando eu era criança era fazer desenho. Aí eu descobri que não existia essa faculdade. Aí eu fiz design, aí depois eu sou nerd de tecnologia, eu fiz programação web, e eu sempre gostei de jogos. Aí eu fiz game design também nesse meio tempo. Ah, bacana, cara. Saiko, assim, o que você entende como protagonismo numa mesa, cara? Explica pra gente, assim, você acha que é aquele jogador, ele quer ser o protagonista, quer ser o personagem, entre aspas, principal? O que você entende que tá relacionado a esse tema, assim? Acho que tem, de cabeça, 3 tipos de protagonismo. E combinado, nenhum deles é um problema, mas todos eles podem se tornar um problema. Existe o protagonismo na história, porque não, pensando no RPG tradicional, que é um grupo, com todo mundo. O grupo é o protagonista da história, né? Não é uma pessoa, um personagem só, mas todo mundo ali no momento vai ter sua vez de tomar o holofote, ser mais o protagonista, e todo mundo meio que tem aquele acordo de tá tudo bem, é a vez dessa pessoa, ela vai e volta. E aí, o problema nesse caso é quando isso não fica muito bem acordado ou alguém se sente deixado de lado por causa disso. O outro é o que é realmente combinado. Que é quando, por exemplo, eu falei dessa campanha de One Piece que eu joguei. Nessa campanha de One Piece, como era de One Piece, a gente tinha um capitão do navio. Não sei se todo mundo conhece o anime de piratas, tem o capitão do navio que é o protagonista da história. Então, antes de começar, a gente falou, tá, essa pessoa é o protagonista da história. Tipo, ele vai guiar a história, a gente vai seguir ele, porque é assim que funciona em One Piece. Todo mundo tava de acordo, tudo bem até aí. E o terceiro, quando a pessoa toma o protagonismo pra si daquela história. E aí eu acho que é o mais problemático, mas eu também acho que dá pra ser feito de uma forma legal. Entendi. E aí você falou que tem opiniões fortes, eu não sei o que você acha, se você tem mais alguma versão de protagonismo. Pô, cara, você acha que você trouxe, esse segundo que você trouxe, até que você citou One Piece, né, do Capitão, deixa eu só abrir um parênteses aqui, porque eu sou muito fã de One Piece também, tá, cara? Até cheguei a mestrar aqui One Piece com Fractal aqui no canal, e ó, só, se você pesquisar aí no YouTube, ou no Google, na verdade, né, One Piece World Map, você vai achar um mapa mundi de One Piece que eu fiz aí, tá na internet, Caraca. rolando à toa, que eu fiz uma pesquisa fodida ali, One Piece umas 3 vezes, né? Então eu fiz uma pesquisa pra fazer esse mapa, então só fechar esse parênteses aqui, porque eu curto pra caralho One Piece, e eu acho que é um exemplo ótimo de um protagonismo do bem, sabe? Olha, tem alguém que todo mundo tá de acordo, e ele é o capitão, ele vai ter, às vezes, decisões que ele vai tomar pelo grupo, porque ele tá nessa função, né? Isso é muito legal, mas eu também acho, Saiko, que é muito difícil de fazer, cara, né? O grupo precisa ter maturidade pra lidar com isso, porque às vezes um outro jogador, principalmente se esse outro jogador for muito estrelinha, tomando essas decisões, às vezes ele não vai tomar essas decisões em prol do grupo, né? Ele vai tomar essas decisões em prol do que ele quer e em detrimento dos outros, né, cara? No seu caso, da sua mesa, funcionou? Funcionou até certo ponto. Teve alguns problemas no meio do caminho. Mas não foi exatamente com o fator protagonismo. É porque tem
alguns problemas intrínsecos de jogar desse jeito. Vamos citando esse do One Piece, que é o principal é a história depende desse personagem. Então, nesse caso, por exemplo, a gente jogou da adolescência para a vida adulta. Foi bem uma época de transição dos nossos amigos de adolescência e tal. E aí a vida aconteceu, o cara que era o protagonista não conseguiu mais conseguir jogar. E aí como é que ficava a história? O maior boss da RPG, a agenda. Aí teve outros problemas assim, porque tipo, meio que você coloca o peso da história em um personagem a mais do que os outros. E também tem o fator, por exemplo, eu não era o protagonista, sendo que depois que aconteceu todos esses problemas, eu falo, eu devia ter feito, tomado o papel de protagonista pra mim, porque a gente discutiu quem ia ser. E eu não quis, por quê? Porque é um peso a mais. Meio que você se sente responsável pela história dar certo, porque você tá guiando ela. Então, como jogador, também não é tão simples assim, não é... Todo mundo pensa, ele vai ser o protagonista, vai ser legal. Eu não, todas as vezes que eu sou protagonista, eu sinto que eu tô... Protagonista, assim, quando eu tenho uma cena de protagonista, eu sinto que eu, tipo, a responsabilidade de fazer aquela cena ser legal, porque eu já tô roubando ela, entre aspas, sabe? Então, tem esses dois poréns. Funcionou, por incrível que pareça, a gente conseguiu substituir o capitão do barco e ficar legal. Foi uma saga. Quando esse cara teve que sair, foi uma saga para substituir o capitão e deu certo, foi maneiro. Mas tem esses poréns, você tem que ser muito bem acordado com o que você falou. Maturidade ajuda, mas eu acho que também tem. Você falou de um jeito, tipo, as pessoas têm que estar muito de acordo. Eu acho que em qualquer sessão, mesmo quando não tem um protagonismo. Porque, tipo assim, se tudo que você. Se como aquela história vai andar não tá bem acordada, podem ter problemas em qualquer outro ponto, não precisa ter uma pessoa ser só por protagonismo, sabe? É a famosa sessão zero salva muita coisa. Concordo demais. Eu acho que tem coisas que geralmente não são discutidas, por exemplo, a relação de jogo, do que é responsabilidade do mestre, do que é responsabilidade de cada um. Isso tem que ser discutido e rediscutido durante o processo da mesa, porque eu vejo que fazer isso vai fazendo com que a durabilidade da mesa, todo mundo possa se divertir, né? O ambiente fica mais da hora para poder se seguir. Tem um negócio que você falou que me chamou muita atenção, né? Pô, eu sinto que a responsabilidade tá comigo enquanto jogador de fazer aquilo ser legal. Eu sinto isso, cara, vamos ver se você concorda, que isso é uma ideia e uma mente de colocar, assim, de que a coisa tem que ser necessariamente divertida, né? Muitas vezes, essa responsabilidade tá toda nas mãos do mestre, sabe? Ele tem que preparar uma história legal, ele tem que fazer um desafio. E quando o jogador assume esse, entre aspas, protagonismo nessa cena, ou seja, de uma forma ali combinada entre o grupo, ele tá meio que assumindo uma parte dessa responsabilidade de fazer algo legal, de fazer algo divertido. E aí eu acho que o problema, talvez, cara, não seja nem nessa responsabilização, mas seja nessa expectativa de que, pô, tem que ser algo legal, sabe? Tipo, sabe? Não sei se você entende o que eu quero dizer. Sim, eu acho que é mais, tipo, o problema tá em a responsabilidade de entreter o grupo ficar em uma ou duas pessoas só. E aí vai o que você falou de uma volta, é a famosa dica guarda-chuva, né? Maturidade, conversem. E eu, sabe, sempre volta nisso. Mas é porque, como eu falei, foi uma campanha que eu joguei desde a adolescência e tal. Então tinha esse peso também. Tipo, eu me sentia muito à vontade nesse grupo, que eram meus amigos de adolescência. Mas também tem aquele bullying amigo, sabe, de quando você faz uma escolha burra. Então você não quer ferrar as coisas e tal. Mas no fim das contas, eu sabia que ninguém ia ficar chateado comigo. Ali era um espaço que eu me sentia muito seguro, então era muito de boa. Era mais aquele fator interno que eu acho que todo narrador tem, tipo, eu tenho uma responsabilidade a mais aqui, e o que você falou, quando isso tá conversado entre o grupo e ninguém é o responsável, e ao mesmo tempo todo mundo é o responsável de fazer aquilo ser uma experiência legal para todo mundo, fica muito mais leve para todo mundo, mas aí vai problemas para minha terapeuta de eu tomar responsabilidade para mim e achar que eu tô estragando as coisas. Porque eu acho assim, cara, esse tema me é muito caro, assim, porque eu tenho pensado muito sobre isso, porque já tiveram mesas em que eu tava como mestre, mesas em que eu tava também como jogador, em que algum jogador, às vezes, né, ia tomando muito holofote, no sentido de, eu chamo de holofote, né, que é spotlight em inglês, eles têm esse termo lá também, mas eu acho que representa bem que é aquele momento no teatro onde tem aquela luz e o foco é nenhum personagem que tá falando, que tá fazendo a cena, é o principal naquele momento, né? E aí, isso vai mudando. E eu sinto que no RPG é assim também. Principalmente mesas que levam mais foco no roleplay, mas até em mesas que a gente nem faz vozinha nem nada.
tem momentos, seja no combate, momentos decisivos, em que um personagem vai tomar uma decisão que é mais importante para o grupo, que vai ter consequências para o grupo, do que outro, mesmo que ninguém faça vozes nem nada, sabe? E aí, nesses momentos, eu via que tem alguns jogadores, né, que, assim, queria muitas vezes jogar pelo outro, sabe? No sentido de, tipo assim, opa, não faz isso não, ah, não responde isso não, ah, não, e se seu personagem fizer isso? E se a gente usar sua magia e tal? Cara, isso me incomoda num nível, porque eu sinto que tá tirando a capacidade de agir, sabe? Pô, deixa eu jogar, cara, não joga pra mim, não. Aí tem dois níveis, que é o holofote, como você falou, o momento de brilhar. One Piece também é um bom exemplo disso, porque One Piece tem isso. Tipo, a gente tinha um capitão, a gente sabia que a história ia girar em torno da saga dele, mas em One Piece todos os tripulantes têm um sonho, todos os tripulantes têm seu momento de brilhar, todos os tripulantes têm sua história, seu background. Então, não é muito díspare, sabe? O holofote entre todos os jogadores da tripulação naquela época. E mesma coisa com a minha campanha de D&D, que eu jogo hoje em dia, tipo assim, a gente teve muitas sagas, é uma campanha que a gente tá jogando pra basicamente matar Tiamat. Então teve muitas sagas que um dos personagens ali, a saga era sobre ele, porque era uma história dele, ou então um background que envolvia ele e tal, e era o momento daquele personagem ser desenvolvido, era em histórias, né? A gente falou de holofote, a gente pega muito termo de outras mídias, né? Tipo, em histórias, em livro, em filme, tem um momento, mesmo que seja um coadjuvante, daquele coadjuvante brilhar, daquele coadjuvante ser desenvolvido, daquele personagem mover a história por ele mesmo. Então, isso é ok, isso é normal. O ponto é, aí indo pro que você falou de um jogador querer jogar pelo outro, aí vai dar muito do você saber que quando ser o coadjuvante, quer dizer, eu tenho muito uma história que eu gostei muito de jogar com uma personagem dessa campanha de D&D, que a saga era sobre ela reencontrar um irmão dela na ponte que caiu, e foi meio que um one shot separada do resto do grupo, onde meu personagem acompanhou ela porque a gente era um casal no jogo. E eu fui com ela, só que eu sabia que eu fui como um coadjuvante, tipo, eu tava ali, eu tava atuando nas cenas e tal, mas a saga era sobre a personagem dela, era o background da história da família dela, entendeu? Então, às vezes, você tem que saber também seu momento de ser coadjuvante e saber opinar. Que é tipo, não tem problema, por exemplo, você teve uma ideia que você acha muito legal para uma cena, e a cena é de outro personagem. Você pode sugerir, mas sugerir. Porque a diferença sutil entre sugerir e falar, faz isso. Sabe? Você pode chegar. Você não acha que, por exemplo, seu personagem poderia fazer isso? O que você acha? Você acha legal? Sabe? E aí vai muito da intimidade do grupo, porque às vezes você tem intimidade suficiente com a pessoa para falar, pô, você podia fazer isso e a pessoa não levar a mal. E também saber o momento que você só. A ideia foi legal, guarda na sua cabeça e segue, deixa a pessoa fazer o momento dela, sabe? Ou então sugere depois como fanfic. Tem várias cenas que acontecem no grupo e depois eu falo, pô, sabe o que eu imaginei? E a gente ri da fanfic que eu inventei, sabe? É difícil porque é sutil, sabe? É muito relacionamento interpessoal. Não, é isso que você falou. É importante ter maturidade para, às vezes, dar um passo atrás e deixar o outro brilhar, sabe? Isso é muito importante, cara. Mas, e aí que você falou de um negócio, né? É que, tipo assim, às vezes, cara, a ideia que o outro teve é horrível. Você pode ter tido uma ideia melhor. Mas, cara, é muito importante. Eu vejo assim, é quase igual uma criação de filho, em algum sentido, sabe? Uhum. Se você fizer tudo pela pessoa, mesmo que você seja um ótimo jogador, né? Você se acha um perfeito solucionador de problemas, você conhece a ficha. Se você fizer todas as vezes pra pessoa, a pessoa não aprende, cara. Ela precisa jogar, né? E é importante porque a falha movimenta o jogo. Isso é o mais importante. Ué, muito foda, né? Quando o cara tenta, ele vai lá ter uma decisão burra. Não, é muito Tipo, a massa. pessoa tá fazendo uma escolha. Às vezes nem é burra, tipo, às vezes é o que o personagem dela faria, o personagem dela ou foi ruim na rolagem, ou não soube articular a cena, ou simplesmente foi propositalmente um causador de problemas e você tá ali querendo resolver. Não, deixa o problema acontecer. As histórias andam pelos problemas, não pelas soluções. Sabe? Deixa ela fazer a coisa merda, botar o grupo inteiro em risco e depois vocês lidam com o risco. E é isso, cara. Pra você ter noção, geralmente eu vou fazer personagem. Quando eu vou jogar esses jogos, tipo D&D, quinta edição, Pathfinder, que tem mais bonecagem, né? Que tem mais coisas crocantes pra você adicionar, eu Uhum. geralmente faço as piores escolhas possíveis, porque eu quero ter, tipo assim, um personagem ruim pra eu poder lidar com os desafios dele, porque já não, assim, eu particularmente varia de pessoa pra pessoa. Mas pra mim já não tem graça mais eu fazer um negócio combado e só ir lá e pronto, acabar. Eu gosto de quando, tipo assim, e aí? O que que eu vou fazer com esse personagem todo zoado aqui
pra conseguir superar esse desafio, né? Eu parcialmente faço isso. Eu falo que eu jogo sempre com Glass Cannon, que é aquele canhão de vidro, que é e não necessariamente combate, que é eu sou muito bom em uma coisa, mas no resto todo eu vou ser um lixo. Então eu preciso do grupo, ou então eu vou gerar problemas com essas outras coisas que eu não sei fazer. Então, tipo assim, se eu sou muito bom em combate, interação social, lidar com armadilhas, eu vou ser uma bosta. Tipo assim, eu só sei lutar. Ou o contrário, tipo, sou ótimo em interação social, sou um bardo maravilhoso. Chega na hora do combate, eu vou correr, eu vou fugir. Tipo assim, precisa de habilidade pra ser ruim em algumas coisas, interpretar um personagem ruim. Ou às vezes, tipo, interpretar que seu personagem não tá preparado pra aquela cena. Tipo assim, você como jogador, você até sabe uma solução pra aquilo. Mas você olha pro seu personagem e fala não se meteria nisso. Não é a área dele. Muitas vezes, tipo, eu jogo essa personagem que eu citei, ela é uma guerreira bárbara. E meu personagem, que é o marido dela, é um bardo ladino. Então, eu sou o eloquente, eu sou o cara que resolve os problemas. E ela bate, ela luta. Só que a jogadora é muito inteligente. Então, tipo assim, quando tem várias cenas que ela sabe a solução, e eu vejo no rosto dela que ela sabe a solução diplomática para aquilo, mas é muito mais divertido ela só falar, tem se vira aí. Eu não sei se vocês estão falando, sabe? E ela só deixa acontecer, ou então ela só, tipo, ela propositalmente falha em ser eloquente no roleplay, sabe? É muito bom, às vezes, você deixar, o que você falou, dar o passo para trás e botar isso dentro da história. Tipo assim, meu personagem não sabe lidar com isso, dá o holofote para outra pessoa. Também tem isso, tipo, às vezes. E meu grupo, os grupos que eu joguei, eles são muito bons em fazer isso. Tipo assim, não o meu grupo, nem sempre o meu personagem tá naquela situação, alguém vai lá e grita, ô, fulano, vem aqui desenrolar com esse moço aqui, porque você é o eloquente, eu só sei. Se eu conversar com ele, eu vou enfiar a porrada nele, sabe? Então, às vezes, também dar o holofote pro outro é importante. Você citou o bardo aí, acho que o bardo, eu chamo até de síndrome do bardo, né? Porque é muito comum de personagens que jogam, pessoas que jogam com bardo, né? Historicamente, a classe bardo sempre foi problemática, porque ela agregou coisas de várias classes. Começou com o ladino, aí vem as perícias, aí tem coisa ali de mago, e aí vira conjurador, e quando vê, né, se o jogador não tiver noção, né, isso acontece com outras classes, mas é muito comum com o bardo, tipo assim, tem uma porta para abrir, tem um ladino no grupo, mas o bardo vai lá, né, tem sei lá, alguma coisa para escalar, para arrombar uma porta, aí o bardo tá lá. Tem que detectar magia ali, vai o bardo novamente, entendeu? Então, isso que você falou, né, eu acho que o bardo é a minha classe predileta também. Mas eu acho que precisa ter esse cuidado que você tem aí, no caso, com a sua colega aí, né? Que vocês jogam juntos, né? Com o grupo também, às vezes, tipo, por exemplo, esse personagem que eu fiz, ele é um pato, então eu fiz um bardo ladino, então ele resolve muitas coisas. Mas, em certas situações, eu fiz ele o máximo que dá pra ser ateu. Então, em situações religiosas, em situação de aconselhar uma pessoa assim, ou não é comigo. Não vai ser. O que ele faz é zoar o paladino e o clérigo do grupo e fala, chamando eles de pouca fé, assim, quando eles estão falando alguma besteira. Então, em certas situações, você tem que saber dar o passo aí. Em certas situações, também, você tem que saber assumir o protagonismo, mas com parcimônia. Que é tipo assim, é o que eu falei, meu personagem pode resolver muitas coisas, mas a minha frase do início eu, como jogador, aí é o problema do Psycho, fico me policiando, porque eu sei como na vida real eu sou um falastrão. Então eu fico me policiando pra não tomar muito holofote. Às vezes eu falho miseravelmente, acontece. Porque eu tenho isso e, tipo, pô, será que eu tô gastando muito tempo? Será que... E quando você vai ver na prática, às vezes não. Às vezes, tipo, você gastou 1 minuto fazendo um roleplay e tá tudo bem e tal. Então, tipo, tem que você. É difícil, mas é desenvolver tanto a parcimônia como também não ficar se apagando, sabe? Fugindo do holofote. Exato. Pô, é isso, cara. Exatamente. E eu acho que é legal porque essa habilidade que a gente aprende vale pra RPG, mas também vale pra vida, né, cara? Imagina se numa reunião, você tá lá, na reunião de trabalho, aprender a deixar o outro falar, apresentar a ideia dele, o argumento dele. Por isso que eu acho que RPG é um hobby tão legal, né, cara? Porque ajuda a gente demais a nos conhecer e a lidar com isso, né? E aí tem um porém também, né, que você até falou mais cedo, que é um jogador mais tímido, né? Existe esse perfil de jogador e jogadora que ele realmente, assim,
a diversão dele não tá em assumir o holofote. Ele até pode assumir de vez ou outra, mas pra ele gosta mais de ficar na dele, né? E pra essa galera, ficar chamando ela pra assumir esse holofote, porque a gente às vezes vê com um problema. Nossa, que jogador calado, né? Vamos trazer ele, vamos chamar ele pra fazer mais cenas. Às vezes ele nem quer, cara. Isso vai talvez, sei lá, afastar aquele jogador. Daí a importância de conversar e entender o que agrada a cada um também, né, cara? Sim. Eu jogo com uma pessoa que a gente viu a evolução dele durante toda a campanha. E a pessoa começou super calada, e hoje em dia, tipo, é uma falastrona, o engraçado é porque o apelido dela no início era o Mago Silencioso, tipo, a Quiet Mage, e hoje em dia a gente fala, essa roupa não faz mais sentido, não. Bacana. Tem isso. E você me lembrou muito de um exemplo de jogando em evento. No último DOF, eu acho. Acho que foi no último DOF. Eu joguei City of Mist com um grupo. E normalmente em evento, você tá meio tateando, mesmo que tenha aquele preâmbulo de sessão 0 rapidinho ali pra todo mundo fazer. Você não conhece as pessoas, você não quer estragar a experiência pra nenhuma pessoa. Então tá todo mundo naquele jogo de vôlei que deixando a bola pro outro. Não, eu vou, sabe? E aí você me lembrou disso porque o que eu fiz? Eu peguei um personagem que ele era super. Eu peguei um Naruto, lá, que é ele é literalmente a encarnação da Raposa de Nove Caudas, que é um personagem meio ninja. E eu propositalmente me botei em risco, porque eu sabia que a um momento ia dar ruim e as pessoas iam ter que resolver. E foi literalmente isso. Eu fui com ponta de flecha num combate, tomei uma porrada, saí do combate, o resto do povo teve que se virar pra me salvar e lidar com o combate. E você vê que é tipo, quando tem essas cenas que alguém tá em perigo, parece que aflora nas pessoas. Mesmo a pessoa mais quietinha vai tentar fazer algo pra ajudar. Então tem disso, às vezes, tipo, você ser a escada, né? A ponte pra outra pessoa se desenvolver e não precisa também ficar, você falou, pentelhando a pessoa. Às vezes, tipo, a pessoa tem uma habilidade que você sabe que é útil pra isso. Você, em game, você fala, mano, você pode me ajudar com isso aqui? Sabe? E tipo, é isso, né, cara? É ter essa noção, né? Conversar bastante. E aí, assim, isso eu tô falando que isso é um tema que é importante porque eu tô escrevendo Fractal, né, que é o sistema lá mais narrativo e tal, e eu desenvolvi uma ferramenta para mestre para colocar lá no Fractal, que eu queria até conversar com você aqui no próprio episódio, porque aí você vai me falando a sua opinião, o que você acha, tá? Porque é uma ferramenta para aprender a lidar com o holofote. Então, ela serve para qualquer RPG, né, mas é coisa de senso comum, mas colocado de uma forma estruturada que não tem nem 200 palavras, né? Um textinho explicando que não existe personagem principal, né? Que isso vai ser, assim, mudado e mudando de personagem em personagem e tal. E aí uma ferramenta interessante, eu coloquei para o mestre, mas pode servir para um jogador, para qualquer pessoa que queira perceber como é que está a distribuição de holofotes durante o jogo. Que é fazer aqueles famosos risquinhos, né? Você faz uma lista com o nome de todo mundo, e cada vez que um tiver uma cena que ele tomou decisão, ou alguma coisa, um momento de holofote ali, né, você marca o risquinho ao lado do nome da pessoa. Eu, geralmente, como mestre, quando eu vou usar essa ferramenta, eu peço para um jogador ficar atento a isso durante o jogo, porque eu tô mestrando, né? Mas se você, enquanto mestre, conseguir fazer, né? E aí você vai marcando aqueles risquinhos para no final você ver se tá discrepante demais. É normal de sessão para sessão isso mudar, mas às vezes, né, a gente não tem a noção do quanto tá discrepante ou não, até você quantificar isso, né? Então é um jeito aí de primeiro você ter consciência de que isso existe. E aí, né, a ferramenta em si são maneiras de você chamar outras pessoas para o holofote, seja como mestre ou como jogador. Então, por exemplo, percebi que tem uma pessoa que está muito tempo calada, percebi que tem uma pessoa que está muito tempo ali sem estar no holofote, daí eu coloquei aqui algumas dicas, e aí queria ouvir sua opinião, sabe? A primeira delas, né? Um personagem ou NPC pode perguntar a opinião ou como a pessoa está se sentindo. Ei, fulano, o que você acha sobre isso? Ei, fulano, o que você sentiu quando aquele cara sei lá, bateu no outro personagem? O que você sentiu quando o sangue voou ali no meio do combate? Esse tipo de coisa para trazer a pessoa para o momento para ela falar o que ela sente, o que ela pensa dentro do personagem. O que você acha disso? Eu acho interessante e é uma forma legal de gerar diálogo entre os personagens, né, que os personagens se conhecerem, principalmente no início de uma campanha, né? Então, às vezes não necessariamente sobre um fato que aconteceu, mas perguntar aqui, tipo, você tá, sei lá, grupo tradicional viajando para uma aventura, vocês não se conhecem direito, tipo, vocês foram só contratados para fazer. Pergunta porque a pessoa tá naquela missão, qual o objetivo dela, o que ela vai fazer com a recompensa, se ela quer uma recompensa.
sabe? É, gerar cenas de diálogo, porque as cenas de ação são muito dadas no RPG. E as cenas de interlúdio, interação, normalmente ficam a cargo do mestre. Mas às vezes os próprios jogadores podem criar cenas interessantes, sabe? De desenvolvimento dos personagens. Eu acho que essa mecânica que você criou se encaixa bem nisso, sabe? Bacana. Tem outras aqui, né? Que é, enquanto mestre, se rolou, vai ter algum desafio ou antecipação, por exemplo. Rolou um encontro aleatório de que vão ouvir barulhos na floresta. Quem percebe, talvez, você puxar aquela pessoa que estava calada. Ah, ei, você que estava calado aí, já que você estava um pouco mais quieto aqui, você percebeu, no fundo, barulhos na floresta, hein? O que você faz? Porque aí, querendo ou não, você tira o foco de um lado e move esse holofote para o outro lado. Né? Você já usou isso, Saiko, alguma vez? Já percebeu isso sendo usado? Sim, é porque normalmente esse tipo de cena depende de rolagem. Eu jogo muito D&D e aí outros RPGs que dependem de rolagem. Mas por exemplo, você me lembrou muito não é o City of Mist, é a versão medieval do City of Mist, que eu esqueci o nome, e foi financiada, que é a iniciativa, né, que não é uma iniciativa, é igual a galera reclamou que, Daggerheart não tem iniciativa, vai quebrar o jogo, sabe? É só que é literalmente esse controle de holofote, tipo, a única decisão que tem é se os antagonistas ou os protagonistas, no caso os jogadores, vão agir primeiro, e aí o grupo decide entre si e vai revezando esse holofote. Me lembrou muito isso, porque às vezes é isso, às vezes é uma cena que não é um combate, mas tem essa dinâmica, tipo, e até em jogos que tem rolagem, eu gosto muito dessa abordagem, que é tira a rolagem de cena, faz o que faz sentido para aquele grupo. Por exemplo, na rolagem, qualquer um deles teria a chance de perceber, mas tem um ranger no grupo. Em teoria, talvez o ranger estivesse mais atento aos sinais do ambiente, se for um ambiente ermo, ao contrário, o Ladino andando com um grupo no meio de uma cidade, talvez ele estivesse mais alerta para batedores de carteira e coisas assim que talvez ele fosse perceber. Fala para ele, dá informação, você percebeu coisa estranha, talvez não dá a informação completa, mas sem rolagem, sabe? E aí vai do controle que você falou, e tipo, às vezes é o personagem que tá mais quieto, às vezes é o personagem que simplesmente deu algum indício de que ele estava prestando atenção naquilo que você quer mostrar. Então, tipo, o grupo se separou, um foi pro mercado, mas a ação vai acontecer em outro canto. O outro grupo que não tá fazendo nada, você fala, mas vocês perceberam isso aqui, ó. Sabe? Então, É isso, é. e revezando a É, ação e tal. é isso. A outra ferramenta que seria o clássico, né? O clássico do mestre ou dos jogadores que podem usar no narrativa compartilhada, que é o que você faz. Então, o que você está fazendo? O que você faz quando isso acontece, né? Cara, isso é tão amplo, né? Você joga a agência, age aí, o que você faz, né? O que você quer fazer? Porque quando o jogador fala, acho que isso é coisa de psicólogo, né? Mas psicólogo tem uma habilidade chama escutativa, a gente desenvolve isso, né? Que é tentar ouvir aquilo que não está sendo dito, né? Assim, a pessoa falou isso, mas o que de fato ela tá querendo, assim, né? Quando ela fala esse tipo de coisa. Esse casal tá brigando aqui pela louça suja. Mas será que eles de fato estão brigando pela louça suja? Será que não tem algo no relacionamento deles que tá fazendo isso se manifestar na louça suja? Eu vejo isso no RPG às vezes, sabe? Quando o jogador chega e fala assim, olha, e tá falando várias vezes que ele quer investigar, que ele quer perguntar, ele tá me dizendo uma coisa que não tá sendo dita. Olha, a investigação é importante para mim. Olha que isso aqui é legal pro meu jogo, sabe? Então, esse tipo de coisa ajuda a colocar aquele personagem no holofote também, aquele jogador no holofote, porque você traz coisas que importam para ele também, né, Sai? Sim, sim. Você me lembrou muito de algo que eu faço, que eu acho legal, que na minha adolescência a galera falava mal, que é aquele famoso, não, você tem que falar com a voz do seu personagem, não falar o que ele tá fazendo. E eu acho idiota hoje em dia. Cada um joga do seu jeito, gente, seja feliz. Principalmente para pessoas que são mais tímidas, às vezes ela tá iniciando, às vezes ela se sente mais confortável descrevendo e não falando em primeira pessoa, e tá tudo bem, é isso. Mas é um negócio que eu acho legal quando acontece, e eu tento fazer eu falo a ação que eu vou fazer em jogo, tipo, e aí eu deixo pro narrador decidir se eu vou precisar rolar algo. E eu falo o que o meu personagem está pensando com aquilo. Eu descrevo. Tipo, eu tô botando a orelha aqui nessa porta para escutar, mas a informação que eu quero ter é quantas pessoas tem do outro lado. Eu não tô muito interessado na conversa, eu só quero saber qual vai ser o escarcéu se eu entrar nessa sala. Entendeu? Ou então, ao contrário. Eu não tô muito ligado na sala, eu quero só ouvir a conversa de fulano com fulano. E aí o mestre decide se eu consigo automaticamente, se eu tenho que rolar algo. Então, as suas intenções, ou então eu tô tipo, eu tô preocupado com fulana, por isso eu tô
vou chamar ela para tomar uma cerveja para conversar no meio da taverna, sabe? Além das suas ações, que você sempre está descrevendo no jogo, as suas intenções, o que seu personagem está pensando, o que ele está sentindo. O narrador já faz isso automaticamente, por isso que eu tiro um pouco isso do narrador, mas eu acho da hora quando o jogador faz. E até para os outros jogadores, porque aí, às vezes, quando a interação entre jogadores, agora que você me falou, eu sei por que você veio conversar comigo, agora eu sei para onde essa cena tá indo. Eu vou ter que interpretar que eu não tô lendo somente, obviamente, mas eu sei o que você quer com essa conversa, porque no RPG a gente não tem, apesar de toda tecnologia que a gente faz, a gente não tem igual um filme que mostra aquela pequena detalhe na expressão do personagem quando ele disse algo, e aí você entende que ele tá falando algo, mas ele tá pensando outra coisa, ou ele tá sendo cínico, ou ele tá sendo cômico. A gente não tem isso. Então, às vezes, a gente tem que descrever isso para outra pessoa entender por que você tá fazendo aquela cena, sabe? Eu acho que entra nisso. Muito foda essa técnica, porque aí você tá levantando a bola pro cara cortar, né? É tipo isso, né? E o narrador já tá acostumado a fazer isso. Que você falar, o narrador já tá acostumado a perguntar o que vocês fazem? Tá, mas o que você quer com isso? Tá, mas rola isso. O narrador já tá acostumado a estar nessa posição de questionar, porque ele quer entender as suas ações para definir as consequências. Os jogadores às vezes se esquecem que, tipo, tá, eu posso dar mais informação pra pessoa trabalhar em cima disso aqui, sabe? Uhum. E é maravilhoso. Um jogador que faz isso pro mestre é incrível, porque você não precisa ficar perguntando tanto, porque o que importa pro mestre, muitas vezes, é a intenção. Qual que é a sua intenção? Eu sempre pergunto isso. Qual que é a sua intenção em se mover para perto do cara? Ah, é me aproximar para ficar melee. Ah, beleza. Então você consegue. Qual que é a sua intenção em tentar se esconder? Ah, é não ser visto por não sei quem. Ou às vezes é ficar aqui escondido para conseguir escutar as pessoas. Tudo isso informa, né, cara? E aí, nossa, é muito legal isso. É algo que a gente faz de forma natural, né? Sim, e é porque eu tô acostumado a jogar com pato, eu jogo com bardo há muitos anos, e meus personagens são sempre um pato, eles são os personagens que faz tudo, mas faz tudo mais ou menos, ou normalmente eu sou bom em uma coisa só. Então, normalmente o que eu falo, normalmente eu procuro soluções que eu sei que o sistema não cobre, e aí eu sei que eu tô jogando carga em cima do narrador. Então eu só falo pra ela, eu vou tentar fazer isso aqui e você me fala como eu faço, beleza? Normalmente eu faço isso. E aí eu descrevo tudo que eu quero fazer. Eu vou pular em cima da mesa, me balançar no candelabro pra cair em cima da cabeça do bicho pra roubar o colar que tá nele, sabe? Então, e aí o narrador decide como eu vou fazer isso, né? E aí eu deixo as regras. E aí também vai, né? Tem sistemas que vão abarcar melhor essa criatividade ou não, mas sempre dar o flavor nunca vai ser demais. Tipo, sempre que você descrever, e todos os sistemas permitem isso, nunca vai ser demais. Eu não conheço pelo menos nenhuma mesa que reclama quando você dá a descrição do que você está fazendo. Verdade, Eu cara. me policio pra não fazer o contrário, que é ficar só falando, não, eu vou usar essa habilidade X, rolar o dado tal, que é só ficar olhando pra ficha e falando as coisas que você tem nela fazendo. Que aí, assim, acaba virando um board game, né? Não que seja errado ou ruim, porque eu amo board game também, mas é outra proposta, né? Não é a proposta do RPG, né? Então, tem gente que gosta, né? Aí, às vezes, acontece, às vezes é aquele combate de encontro aleatório que não tem uma grande cena, você só tá descrevendo suas ações ali e seguindo, e tá tudo bem também. Mas, para mim, pessoalmente, não é o mais legal. Eu gosto de imaginar aquela cena do teatro da mente, eu sou muito do teatrinho da mente, e acho que ajuda nisso de compor aquilo e fazer todo mundo entender quais são as suas intenções. E aí já não sei se se desviou um pouco do negócio do holofote, mas eu acho que ajuda também. Não, eu acho que tá tudo a ver com o holofote, né? Eu acho que, inclusive, né, sobre essa questão do holofote, acho que a gente conversou bastante aqui sobre isso assim, acho que deu para dar uma boa geral sobre o tema, o que a gente acha, assim, né? E como lidar com ele. Acho que a conversa seria a principal ferramenta, né? E às vezes é necessário, quando você estiver sentindo incomodado, seja enquanto jogador ou como mestre, parar as coisas um pouco e dar esse feedback. Ó, galera, né, eu sei que é difícil fazer isso, tá? Porque às vezes as pessoas levam pro pessoal. Mas no final da mesa, talvez, né? Ou então durante, na hora que você se sentir muito, sei lá, ultrapassado os limites, falou, galera, vamos parar vamos fazer uma pausa aqui rapidão.
eu não curti muito isso aqui, não. Porque a gente já, cara, pode conversar enquanto adulto, né, com maturidade, falar, pô, não curti muito, né, eu tô sentindo que o outro jogador tá tomando meu espaço, tá jogando por mim, né, eu queria ter minhas ações, será que não dá pra gente pensar em outra forma? Vocês entendem da mesma forma? Porque se todo mundo tiver de boa com isso e só você tá se incomodando, galera, o jeito melhor é sair e procurar uma mesa que tá mais de acordo com aquilo que você quer, sabe? Eu pelo menos penso assim, né? Tem isso também, às vezes o grupo nem percebeu que, tipo, às vezes você é o tímido da mesa, o grupo só jogou como ele joga, e ele não perceberam que, tipo, pô, então, às vezes vale a pena falar, mesmo que você seja tímido, tipo, se for um grupo legal pra você continuar jogando, eles vão entender, talvez é, o primeiro momento tenha até uma pequena surpresa, mas o ideal é que você esteja jogando num lugar que você se sinta confortável. Se não, tem a opção que você falou aí, né? O negócio é procurar um grupo que você se sinta bem jogando. Exato. E assim, você não precisa ser amigo, quebrar amizade, não, sabe? Pô, porque eu vejo muita gente achando como se fosse assim. Cara, tem pessoas, já aconteceu nesses casos que eu falei, que deu super ruim, sabe, por questão de holofote. A gente conversou, percebeu que o perfil era outro, não combinava de jogar junto. E, pô, dá pra gente continuar falando de outras coisas, de ser amigo na vida real, né, fora do RPG? Mas aí vai para um lugar que pessoas são difíceis. E o RPG precisa de pessoas para jogar. Aí é É complicado. tenso, cara. Mas é isso, sabe? Queria te agradecer demais pelo contato aqui, pela nossa conversa aqui. O espaço está aberto para, inclusive, a gente falar e a gente vai conversar sobre outros temas aqui. Mas queria abrir para um recado final que você queira dar, alguma coisa que você queira falar. Inclusive, até se quiser divulgar seu trabalho aí, né? Que você falou que é game designer e tal. Então, se quiser falar aí de onde o pessoal encontra o seu trabalho e quiser entrar em contato com você, se você quiser, lógico, fica à vontade. O momento é seu. O holofote é seu, vamos falar assim, né? Bom, eu que agradeço o convite. Eu adoro podcast e eu tô no momento numa transição de carreira que eu fiquei desempregado, então tô catando coisas e não tá dando para produzir conteúdo. Eu já fiz live no passado e tal. Bom, quem quiser me achar online é fácil, porque todas as minhas redes sociais é igual, que é Aka Psycho, AKA Psycho. Eu já fiz live, já fiz conteúdo online, já tive podcast, mas hoje em dia eu tô meio parado. Estou pensando em voltar, fica aí. E da parte do meu trabalho, então, eu tô naquela famosa saga de reformar o meu portfólio e tal, mas tá vindo aí. Mas me segue nas redes que quando tiver novidade vocês vão ver. Se precisar de um designer, programador ou game designer Aí, também. ó. Que eu, Aí que eu, sim, que eu- eu tinha, imagina. eu tinha comentado contigo que eu ajudo nos jogos. Eu escrevo meu jogo e ajudo nos jogos dos amigos e tal. Se precisar de um consultor de game design aí, um diagramador, tá? Então. Uma última dica, rapidão, nesse tema é jogue em jogos diferentes, porque isso ajuda muito a ter essa noção de holofote, porque, tipo, tem essa mecânica que você falou que eu achei muito legal do seu jogo já, porque como ele é modular, fica fácil de aplicar, né? Se você já tá jogando, é fácil. Mas você me lembrou tanto do Daggerheart, que é um jogo que não tem iniciativa, e o povo tá gritando e falando que isso vai quebrar o jogo, porque ele trabalha essa ideia de distribuir, né, o holofote. Esse eu procurei aqui é o Legend in the Mist, que já foi financiado, não sei se vai vir para o Brasil ainda, mas ele tem essa questão do distribuir holofote. E o Anansi, que é BR, não sei se você já comentou aqui. O Anansi, como é um jogo de musical, você não só troca o holofote, mas você troca o seu papel durante o jogo. E é um bom exercício. Fica aí para experimentar, para jogar jogos diferentes, onde você compartilha mais a cena. Perfeito essa dica, cara. Tem vários jogos, eu pensei em outros aqui também, por exemplo, Fiasco, né? Fiasco é um jogo que não tem nem Sim, mestre, né? Então as sim. pessoas compartilham esse papel, é legal. Você tem o que eu tava até fiz vídeo recentemente, que é o Cosmere RPG, que é do Brandon Sanderson, né? Ele é um jogo que vai sair agora em português e que ele também não tem essa questão de iniciativa, né? Então você age primeiro ou depois dos antagonistas, você escolhe se vai agir rápido ou devagar. Os próprios jogos old school, né, iniciativa em grupo, Esse é mais diferente. Esse é mais diferente. Eu vi seu vídeo, eu fiquei curioso, né? mas eu ainda não sei como isso vai funcionar. Não, então, vão ter vídeos aí no canal, a gente vai comentar mais sobre, né? E vai ter muita coisa, você falou de Daggerheart, né? A gente tá gravando isso aqui no dia 19, vai lançar no dia 20, né, cara? Então a gente já tem até um grupo de estudos lá nos apoiadores do canal, então a gente vai estudar o Daggerheart, então a gente vai estudar ele para fazer vídeo, mas todo mundo vai ler juntos, né, e discutir, vai ser bem interessante aí esse processo aí de conhecer o jogo e tudo mais. Então assim, ô Saiko, novamente, agradecer pelo seu contato, né? Foi difícil, cara, chegar aqui pra gente conversar? Ou teve barreira? Como é que foi?
foi de boa. O negócio eu fui acompanhando, né? Quando você fez a postagem, eu fui vendo as pessoas que você foi chamando. Aí eu te zoei contigo em off, que eu tô vindo como uma pessoa aleatória depois do Eduardo expor. Aí fica meio complicado. Mas achei muito foda essa iniciativa de chamar pessoas para comentar sobre RPG e gosto do canal, já acompanhava há um tempo. Quando você fez a postagem falando daquilo, eu falei, por que não? E é isso aí, o espaço está aberto, né? Sempre que tiver um projeto ou quiser comentar sobre RPG de modo geral, a gente vem aqui e comenta no podcast. Você que está nos ouvindo, pode apoiar o Dados Críticos se tornando membro ou lá no Apoia-se, tá? Tem benefício, você faz parte do grupo dos apoiadores. Se você quiser, tá, galera? Não é obrigatório. Você pode apoiar também divulgando, participando da nossa comunidade de forma gratuita, né? E é isso aí. Brigadão a todos vocês que estão nos ouvindo pelo seu tempo. Brigadão, Saiko, pelo seu tempo. E até a próxima. Tchau, tchau! Tchau.